Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo aqui para vocês, né? Já que a gente não tem aula. E eu peguei o material de aula e a gente vai conversar um pouquinho sobre os slides, tá? Então acompanhe a explicação, depois vocês olham os slides que tá no material. Nós vamos conversar hoje sobre medidas de dispersão, né? Então a gente conversou sobre média, moda, mediana, quartis, percentis, todas essas medidas de posição, para que a gente entendesse como é que os dados estão distribuídos, né? Lembra da ordem crescente, etc. E aí, hoje, nós vamos conversar sobre a ideia de como que os dados estão dispersos, né? Espalhados. Veja só esses dois exemplos. Esses dois conjuntos de dado aqui, o conjunto de dado, esse primeiro, né, 0, 5 e 10, e também 5, 5 e 5. Nós temos 3 dados aqui, 3 dados aqui. Se a gente for calcular a média dos dois, nesse primeiro aqui, 0 mais 5 mais 10 dá 15, divide por 3, a média é 5, certo? E esse daqui também, ó, média 5. Observa que nesse caso, a média nos dois conjuntos é 5, mas eles têm uma variação muito diferente, né? Esse daqui vai do 0 para o 5, depois do 5 para o 10, e esse daqui são todos iguais, todos o mesmo número. Então, quando você olha o quanto os dados estão variando, esse daqui de cima tem uma variação muito maior, né, do que esse daqui. Então, a ideia de você estudar medidas de dispersão é exatamente isso, você entender como que os dados estão distribuídos, se eles estão mais juntos, se eles estão distantes um do outro, tá? Então, eu separei aqui algumas medidas de posição para que a gente discutisse na aula de hoje. Nós vamos falar sobre amplitude, amplitude interquartil, a variância, o desvio padrão e também o coeficiente de variação. Vamos olhar esse exemplo aqui. O enunciado tem minha carinha aqui, né? Vocês não conseguem ver direito o texto, mas o enunciado tá no material de aula, tá? Vocês podem ver o material na íntegra. Mas a ideia aqui nesse exemplo é que você trabalha numa empresa, você é agente de compras de uma empresa, e você tem dois grandes fornecedores, e depois de um certo período você conseguiu registrar quanto tempo, né, esses pedidos, né, esses dois fornecedores estão demorando para chegar. E aí você percebeu que a média de dias é a mesma, né, a mesma média, mas existe uma pequena variação nessas informações. No caso aqui, né, nós temos a grande maioria dos dados, né, os dois fornecedores, esse daqui é o primeiro, a Dawson Supply, ela tem, na média, 10 dias para entrega. Mas olha os dados, né? Você vê que os dados têm 9 dias de entrega, 10% das informações, 10% das vezes levou 9 dias para entregar, 50% das vezes levou 10 dias e 40% das vezes essa empresa levou 11 dias. Por outro lado, essa daqui, ó, algumas vezes, 20% das vezes levou 7, então chegou mais rápido, né? Mas tiveram algumas vezes também, ó, que demoraram 13 até 14 dias. Tá? Então, a ideia é você perceber que os dois distribuidores aqui, eles têm a mesma média. Em média, os dois demoram 10 dias para entregar. Mas esse daqui, ó, a faixa de variação é muito menor, de 9 a 11. Enquanto esse daqui, você pode ter sorte de alguns dias eles te entregarem em 7, algumas vezes te entregarem em 7 dias, mas também outros demorarem 13 até 14 dias para entrega, tá? Então, a ideia é você combinar as informações de média, moda, mediana, que são as medidas de posição, junto com as medidas de dispersão, para que você tenha uma análise mais adequada. Pessoal, aqui eu coloquei os dados que nós usamos na aula de medidas de posição, só para a gente entender como é que são calculadas essas medidas, tá? Esses dados aqui são daqueles salários dos 12 recém-formados em ADM, que eu usei exatamente como
Como exemplo para a gente calcular as medidas de posição. Ó, então eu coloquei os dados aqui do menor para o maior, são os 12 salários, né? O que é amplitude total? Amplitude total é a diferença do maior para o menor elemento. Então eu tenho aqui o maior elemento, o menor, e eu simplesmente faço a diferença dos dois, né? 3.325 menos 2.710 dá 615. A definição de amplitude é exatamente essa, tá? A ideia aqui é quanto maior este valor, né, esta amplitude, maior é a variação dos dados. E aí isso é uma medida super fácil de calcular, né? Você vê de quanto a quanto os seus dados estão indo, mas raramente a gente usa ela sozinha, tá? Qual é a ideia? Pensa no conjunto de dados como bolinhas de gude, né? Então você tem os dois pontos aqui de limitação. Quanto maior essa amplitude, mais espaço você tem para os dados oscilarem, né? Então a sua bolinha de gude está correndo aqui no meio. Se a amplitude é menor, as bolinhas elas estão mais amontoadas, mais próximas. Então a ideia da amplitude é essa. Quanto maior a amplitude, mais espaço, mais dispersos estão os seus dados. Quando eles estão próximos, tá? Menorzinho assim, você consegue perceber que eles têm uma variação menor, eles estão mais próximos os valores um do outro. Pessoal, continuando, né? A segunda medida é a medida da amplitude interquartil. Interquartil quer dizer entre os quartis, né? Então, você vai fazer a diferença do quartil 3 para o quartil 1. Então, a gente vai precisar ter os dados em ordem para calcular o quartil 1 e o quartil 3. Dá uma olhada aí no seu caderno, mas lembra que o quartil 1, ele está aqui entre a posição 3 e 4, tá? Entre esses dois elementos, então eu somo, divido por 2, lembra? Dá 2.865. E o quartil 3, ele vai estar entre a 9ª e a 10ª posição, ou seja, entre este e este valor, divido os dois e dá aí as 3.000 na posição do quartil 3, tá? Amplitude interquartil é você fazer o maior menos o menor, tá? Isso daí 135. O que significa isso daí? O 135 é a amplitude desses dados, né? E da mesma forma, quanto maior a sua variação, mais os dados estão oscilando, eles têm mais espaço para oscilar. Quanto menor esses dados, menos eles variam, eles estão mais próximos, né, um dos outros. E aí, esses dados, especificamente, eles estão entre a posição do 25% e a posição do 75%. Por isso que eu escrevo aqui que é o intervalo correspondente aos 50% dos dados intermediários. Então, daqui a aqui a galera que tem de 25 a 50 e de 50 a 75. É como que os dados do meio estão se comportando. Quanto menor isso aqui, mais próximos, quanto maior, mais distantes. E agora, pessoal, as imagens seguintes são fortes. Por quê? A gente vai ter algumas fórmulas, tá? Mas, como a gente sabe, não precisa se preocupar com a fórmula. Vamos trabalhar como que a gente calcula essas informações. Veja só, tem aí algumas fórmulas, tá? Foi assustador? A gente não vai se preocupar com as fórmulas nesse momento, tá? Então, assim, eu vou mostrar para vocês como que a gente, manualmente, com uma tabela simples, consegue calcular aquelas fórmulas, tá? Não precisa ficar chocado igual a FIB ficou, tá bom? Eu vou colocar de novo os slides das fórmulas e a gente vai conversar sobre eles, tá? Fiquem atentos. Nesse daqui, ó, por exemplo, perceba que a gente tem a coluninha da variância e a coluninha do desvio padrão, tá? Então, nós temos aqui, essas duas aqui são a variância e essas duas aqui são a população. E a primeira informação
quando você olha esse meio aqui, ó, e esse daqui, tá vendo que são iguais? Assim como essa parte aqui é exatamente a mesma coisa que está dentro da raiz. Vocês conseguem perceber? A parte de dentro da raiz, do lado de cá da população, é exatamente o que está aqui na variância, ó. O somatório, a diferença, o quadrado e o n. Somatório, a diferença, o quadrado e o n. Aqui também, ó, exatamente igual. Então, a gente já consegue diminuir uma informação aqui, percebendo que, ó, o desvio padrão, eu vou chamar de dp, tá? O desvio padrão, ele é sempre a raiz quadrada da variância. Tá? Então, na verdade, o que acontece? A gente não precisa mais saber dessas duas fórmulas aqui. O que eu faço? Se eu descobrir essas duas fórmulas, para eu calcular o desvio padrão, é só chegar no desvio, na raiz quadrada. Perdão, gente. Então, veja só. Imagina que você chega numa informação que a variância é 100. Para eu calcular o desvio padrão, eu vou calcular a raiz quadrada de 100, que é 10. Se eu calculo uma informação em que a variância é 25, o desvio padrão é raiz de 25, que é 5. Se eu calculo um conjunto de dados, a variância que é 16, eu calculo a raiz quadrada, eu chego que o desvio padrão é 4, tá bom? Então, a gente já reduziu aqui, não precisaremos dessa segunda coluna. A gente só vai trabalhar nessas duas primeiras, percebem? E aí, tem mais uma coisa. Deixa eu apagar esses elementos aqui. Quando você observa os elementos da primeira coluna ali da variância, deixa eu apagar tudo aqui. Quando a gente olha os elementos aqui da variância, ó, o que muda de um para o outro, né? O que muda aí da população para a amostra, né? Muda a parte de baixo apenas, ó. Tá? Então, se você estiver falando de um conjunto de dados que é a sua população, a gente vai usar a linha de cima. Se o seu conjunto de dados não for da população, mas for de uma amostra, a gente vai usar essa expressão aqui embaixo. Mas é só essa partezinha que muda, tá? O resto continua igual. Então, na verdade, a gente precisa entender uma só, como calcular uma só, para poder chegar nas outras três, caso necessário, tá? Dá uma absorvida nessas informações antes de ir para o próximo slide. Gente, eu sempre construo uma tabelinha, ao invés de fazer aquela fórmula toda super esquisita, eu sempre organizo os dados numa tabela. A tabela é maravilhosa, a gente acaba fazendo aquela fórmula lá sem perceber. Qual que é a primeira etapa? Você vai pegar os dados, os números que tem lá e vão colocar em ordem crescente, como a gente já tinha feito, ó, do menor para o maior. Essa é a primeira parte, tá? Do menor para o maior. Logo em seguida, a gente vai construir uma outra coluninha que eu vou calcular a diferença de cada elemento daqui para a média. Lembra que a média desses dados é 2.940, nós calculamos na aula da quarta-feira passada, tá? A média dos dados. Então, eu vou calcular a distância de cada um desses elementos para a média. Então, eu faço 2.710 menos 2.940. 2.755 menos 2.940. Cada um desses elementos menos a média. Ó, eu tenho esses elementos aqui. Perceba o seguinte, 2.710 menos esse valor deu menos 230. O que significa? Significa que 2.710 está 230 unidades abaixo da média. Percebe que é negativo?
Agora, 2.755 está 185 unidades abaixo da média. E o mesmo para todos, ó. Tanto que o dos 2.940 deu zero. 2.940 menos 2.940 dá zero. Fiz a diferença dos dois, deu zero, tá? E aí, esse daqui, 2.950, está 10 unidades acima da média. 3.130, 190, a mesma coisa, tá? Perceba que alguns desses valores, eles são negativos e os outros são positivos. Se a gente somar essa coluna aqui, ó, vou somar a parte dos negativos, isso dá 695 negativo, e a parte positiva também dá 695. Então, se eu somar tudo isso aqui, vai dar zero aqui embaixo. E, gente, isso precisa acontecer, tá? Se por acaso você fizer essa coluna e não der zero, é porque você fez alguma coisa errada. Então, confira os dados. Essa soma precisa sim dar zero, tá? Então, os dados aqui, a diferença de cada elemento para a média, soma tudo, essa última coluna precisa ser zero, fechou? E aí, esse zero aqui, a gente não consegue fazer, né? Toda vez que vai fazer conta com zero, multiplicar por zero, somar zero, não muda nada. Então, o pessoal da matemática, junto com a estatística, desenvolveram uma estratégia para que esse zero aqui não seja mais zero, né? Para que a gente possa usar essas informações nos dados. Então, olha só, o que a gente fez? A terceira e última coluna dessa tabela é fazer essa coluna que você acabou de calcular e elevar ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o 230, que é negativo, e vou elevar ao quadrado. O 185, que é negativo, vou elevar ao quadrado. O que acontece? Quando a gente eleva ao quadrado um número negativo, lembra que ele fica positivo? Então, foi essa estratégia aqui, ó. 230 ao quadrado dá 52.900. 185 ao quadrado, esse valor. Eu fiz ao quadrado de cada elemento e coloco aqui na frente. Percebe que a hora que você eleva ao quadrado, o negativo já sumiu, ficou todo mundo positivo. Essa é a proposta de elevar ao quadrado, resolver a questão do sinal, tá? Soma esses elementos aqui e eu vou ter 301.808. E agora é esse elemento aqui que a gente vai pegar. Então, a gente fez toda essa tabela para chegar exatamente nesse número aqui, tá? É esse cara que a gente vai segurar e levar para a próxima página de cálculo. Pessoal, agora, tendo em vista, né, aquele número de dados, o 301.880 lá que a gente calculou, a gente vai para a última etapa, que é fazer uma divisão para terminar de calcular a variância. A primeira coisa que você tem que se perguntar é, aquele conjunto de dados, ele é a população inteira ou ele é uma amostra? No caso do enunciado, não sei se vocês vão lembrar de uma outra aula, ele estava dizendo que isso era uma amostra, tá? Então, se é uma amostra, a gente vai calcular a variância amostral. O que muda na variância amostral? Pode voltar lá no slide se você precisar. A gente vai pegar esse número, 301.880, que nós calculamos da tabela anterior, e a gente vai dividir por 11. Por que 11? 11, né, é o número de elementos menos 1. Nós temos 12 dados coletados, certo? 12 menos 1 é 11. Então, por isso que nós estamos dividindo por 11. Se você estivesse falando de uma população, você ia dividir direto por 12, tá? Essa é a diferença de quando a gente calcula a variância amostral, você divide por um número a menos,
e quando você calcula a variância populacional, que aí você divide exatamente pelo número que está sendo contado, tá? Isso tem a ver com o cálculo de margem de erro, mas enfim. Então, a variância amostral, eu peguei esse dado, que era o do slide da aula anterior, que tem os cálculos todos, aquele número final, e eu dividi por 11, porque eu estou trabalhando com uma amostra de 12 elementos. Então, eu divido por um número a menos, tá? Esse valor aqui, esse elemento aqui, é a nossa variância amostral. Tá? Então, essa daqui ainda não é o desvio padrão, é a variância. Tá? Lembra que a gente conversou que a variância e o desvio padrão estão relacionados? Para a gente calcular o desvio padrão, é só pegar o valor da variância e calcular a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada da variância dá o desvio padrão. Esse daqui é o desvio padrão dessa amostra de dados, tá? Volta quantas vezes você precisar nesses cálculos, tá? Mas tem uma estratégia de construção. E a quinta e última medida de dispersão que a gente está calculando aqui é o coeficiente de variação. Qual é a proposta desse coeficiente, né? Ele vai evidenciar o quanto o desvio padrão é grande ou pequeno, né, em relação à média, tá? E ele, em geral, ele é legal para você comparar dois conjuntos de dados, né, que tem desvios padrões e médias diferentes, para você saber qual que está mais distante um do outro. Do ponto de vista de cálculo, ele é bem simples. É você dividir o valor do desvio padrão pela média, vai dar um número decimal, você multiplica por 100 para transformar esse dado em porcentagem. Vamos olhar o slide aqui de exemplo, tá? No slide anterior, a gente tem aqui, ó, o 165, que é o desvio padrão, 2.940 é a nossa média, divide esses dois elementos, dá esse número decimal e multiplica por 100. Então, esse conjunto de dados que a gente analisou tem um coeficiente de variação de 5,6%, né? Então, o desvio padrão corresponde a 5,6% da média, né? É uma coeficiente de variação pequeno, mas você consegue utilizar ele se você for comparar com outro conjunto de dados, tá? Sempre que a gente vê outro conjunto de dados, dois ou mais conjuntos de dados, o coeficiente de variação é bem interessante para a gente calcular. Pessoal, só para orientar vocês em relação à próxima aula, né? É interessante que vocês tentem fazer esse exercício para quinta-feira. E nós vamos começar a aula de quinta resolvendo esse exercício, tirando as dúvidas, comentando esse exercício, para ver o que vocês aprenderam, né? Se vocês pegaram a ideia ou não desses elementos aqui. E aí, claro, né? Alguns slides de exercícios para praticar, são 2 exercícios, são os próximos exercícios que estão na sequência. E aí seria interessante que vocês trouxessem ou impressos, são só 2, ou salvos no celular para a gente fazer isso em horário de aula, tá? Isso é uma das últimas etapas de cálculo de medidas antes da nossa próxima avaliação, tá bom? Então, dá uma olhadinha no vídeo, veja quantas vezes precisar e dá uma olhada no material de aula também, tá bom? A gente se vê, até mais!